É impressionante a quantidade de temas complexos que tem aparecido para nós como RH decidirmos nos últimos anos. People Analytics, inteligência artificial, trabalho 100% remoto, gestão da saúde mental, que está virando uma pandemia, né, infelizmente, de acordo com a OMS, né? Só para citar alguns dos temas extremamente complexos que estão batendo na nossa porta nos últimos anos. Como então tomar boas decisões como RH nesse contexto tão plural, tão exigente, né? No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH no momento, nós vamos te ajudar a se aprofundar em um desses temas complexos, que é o tema dos formatos de trabalho ou dos modelos de trabalho, conhecendo a fundo o que é e como funciona o modelo de trabalho em rede. E para isso, nós vamos conhecer o case da Roche no tema, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, e a nossa convidada super especial para isso é a Denise Orato, diretora de Pessoas e Cultura da empresa e veterana aqui no programa. Denise, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Rodrigo, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa, Denise. Inclusive, você é veterana aqui no programa, porque vocês foram um dos ganhadores do Great Place to Work de 2020, e você veio aqui contar o case da Roche naquele ano. E então, agora estamos te recebendo num contexto de case específico de um subsistema, mas uma honra, né, estar te recebendo de qualquer maneira aqui, como ganhadora do Great Place to Work ou como entrevistada aqui sobre cases, viu? Não, parabéns pela iniciativa, pela qualidade aí do que vocês produzem, dos entrevistados. Então, assim, muito honrada mesmo de estar aqui. E, de verdade, um espaço para a gente contribuir com uma experiência nossa, os nossos ganhos, que funciona, o que não funciona, o que a gente está aprendendo ainda, e que isso possa ajudar os nossos colegas, né, a performarem melhor. Inclusive, Denise, esse episódio aqui ele me fez lembrar do objetivo do programa, né, do Gestão de Pessoas, que é fazer essa troca entre profissionais de RH para a gente tomar decisões melhores, né? Então, a minha introdução ali em relação do episódio de hoje traduz exatamente a missão do programa, que é fazer a gente levantar a régua do RH, subir degraus na nossa estratégia de gestão de RH, através da troca, porque nesse mundo complexo que a gente vive, decidir pensar sozinho as coisas é um inferno, né? Literalmente. Porque é um ambiente propício para insegurança, né? Porque cada tema complexo que aparece é uma coisa impressionante, né? Eu acho que o tema que a gente vem trazer hoje justamente é como que a Roche, como organização global, regional, presente em mais de 100 países, centenária no Brasil, né? Uma gigante do mundo de inovação, como é que a gente consegue enfrentar problemas cada vez mais complexos, multiculturais, socioeconômicos, políticos diferentes, onde no mundo tão globalizado, o que acontece num país impacta diretamente o Brasil e vice-versa. Então, falar um pouquinho como é que a gente está posicionando, né, os nossos colaboradores para enfrentarmos melhor esses dilemas, né, que todo mundo tem enfrentado no dia a dia. Maravilha, Denise. Olha, para começar, eu queria te pedir para contar um pouquinho mais sobre você e sobre a Roche, para a gente construir um pano de fundo aqui em cima do qual existe esse case, né, de gestão em rede, né, de modelo de trabalho em rede. Sim. A minha história eu diria que assim, muito simples, no sentido de que a minha vida inteira eu trabalhei em recursos humanos, eu estou há mais de 30 anos,
é alguma coisa que eu gosto, que eu tenho paixão, que eu me identifico, onde eu me renovo, onde eu me inovo. Então, tenho estado aí sempre trabalhando em multinacionais, nos últimos 20 anos na indústria farmacêutica voltada para a saúde, e nos últimos 14 anos aqui na Roche, que é uma multinacional impressionante no sentido de a maior empresa que investe em inovação disparadamente. A gente tem no nosso DNA inovação, não só no negócio, mas na maneira como a gente faz o nosso dia a dia. A nossa missão, né, é Doing Now What Patients Need Next, que é fazer agora o que os pacientes precisam no futuro. Então, o nosso olhar está sempre lá no futuro, e é um jeito de fazer as coisas também como colaborador. E uma empresa que é a gigante de biotecnologia, uma empresa que está sempre à frente do seu tempo, e que precisa estar à frente do seu tempo em todas as áreas, não só apenas na inovação das nossas moléculas, dos nossos produtos, mas também na maneira como a gente faz a gestão das nossas pessoas. Então, resumindo, é isso. Muito bacana, Denise. Olha, a conversa promete aqui, viu? Porque é um tema bem de fronteira, né? Esse tema da gestão em rede. E o fato de vocês investirem tanto em inovação e serem tão inovadores, eu acho que é um ambiente propício para prototipar esse modelo e as conclusões dele, né? Então, estou bem entusiasmado aqui. Mas antes de entrar no assunto de hoje, pessoal, para quem está querendo se atualizar sobre como as empresas têm atuado no tema de gestão de carreira e recolocação profissional, a The Forces Company está conduzindo um estudo, uma pesquisa aberta com o mercado de RH, super bacana. A gente espera aí a resposta de mais de 800 empresas a esse estudo, para entender a fundo quais são os benefícios de gestão de carreira e recolocação que as empresas têm oferecido aos colaboradores, para entender com isso como que funciona esse suporte em média no mercado, fornecedores principais que estão em voga nesses temas, e para todos que responderem essa pesquisa vão receber em primeira mão um consolidado com esse panorama sobre o mercado de carreiras no Brasil, tá? Então, se vocês ainda não responderam à pesquisa e querem receber esse estudo posterior, né, esse panorama, clica no link na descrição depois de assistir esse episódio ou ouvir o episódio, dependendo de onde você estiver, para participar e receber o material, tá bom? Muito bem, Denise, agora sim, entrando no nosso tema, explica um pouquinho melhor o que é esse modelo de trabalho em rede e como que funciona ele na prática. Tá bom. Rodrigo, eu preciso dar uns passos atrás para falar do modelo em rede, que é um modelo complexo e precisa de um grande amadurecimento da cultura organizacional para que a gente chegue até ele. Mas, adiantando, basicamente, o modelo em rede é quando você enxerga a nossa organização, que somos mais de 100 países, como uma grande rede de trabalho. Então, a gente já sabe das dificuldades que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem dentro da própria organização, a gente tem os silos, as diretorias, os projetos que a gente tem dentro das áreas, e como que é difícil a gente trabalhar em rede dentro, né, no sentido da gente trabalhar de uma maneira muito fluida dentro de uma empresa. O objetivo que a gente tem globalmente é a gente fazer uma rede, que é uma rede global. Eu, aqui no Brasil, poder estar conectada com todos os países e servir tanto de importar soluções, como também de exportar soluções. E falando um pouco do nosso processo de chegar até essa modelagem em rede, eu preciso falar que um dos grandes impulsionadores, né, também dessa alavancagem foi a questão da flexibilização do trabalho, né? Então, parece que a gente saiu da pandemia há muitos anos atrás, né? Mas foi 5 de maio desse ano que a Organização Nacional de Saúde fala, olha, a gente saiu da pandemia agora. Então, a gente está vivendo, né? A gente viveu um grande experimento
global, né, de estarmos todos trancados dentro das nossas casas e os efeitos que isso teve no nosso psicológico, no nosso emocional. E foi muito importante para nós, né, como empresa, da gente, há mais de 7 anos atrás, já trabalhávamos com o modelo de ter 2 dias flexíveis em casa. Então, quando a gente tem essa necessidade de trabalhar de uma forma mais online, a empresa já estava preparada, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista do amadurecimento de toda a liderança e dos colaboradores, porque a gente já trabalhava 2 dias em casa, já era uma realidade, já era possível. Então, com o advento da pandemia, a gente percebeu e notou, o mundo inteiro percebeu que é possível, né? Tem, claro que foi uma época muito difícil, mas a gente conseguiu continuar produzindo, conseguiu continuar dando muitos resultados, e isso possibilitou que a gente se integrasse não só do ponto de vista local, mas que a gente conseguisse fazer essa integração de várias reuniões que foram virtuais, né? A gente teve vários team buildings, projetos que foram feitos globalmente. Então, isso ajudou muito nesse primeiro passo da gente falar, puxa, como é que a gente. Me soa muito bom, Rodrigo, que você fala assim, como é que a gente, dentro de tanta complexidade, acredita que pode resolver só dentro de uma célula, de uma área, de uma diretoria, de um país, dentro de uma região, e não consegue absorver essa inteligência coletiva, né, que a gente tem com um propósito que é único, para ajudar a gente a acelerar as nossas inovações, as nossas soluções, os nossos projetos. Eu vou parar aqui, porque talvez você tenha alguma pergunta que não esteja claro, mas depois eu quero continuar a te falar como é que a gente foi evoluindo daquele momento para cá. Eu queria que você contasse um pouquinho, Denise, o que é exatamente o modelo de trabalho em rede, pensando que a nossa audiência, a gente vai ter pessoas em diferentes níveis de conhecimento prévio em relação ao assunto. E aí, logo em seguida, eu queria que você terminasse essa linha do tempo, porque eu acho que é bem válida para quem está acompanhando entender como é a evolução do modelo de trabalho em uma empresa já madura como vocês, para elas se entenderem que ponto que elas estão do estágio de maturidade, né? Tá Então, bom. dá uma palhinha sobre o modelo e aí como que vocês encontraram ele nessa linha do tempo, né? Tá. Então, isso foi muito interessante, porque essa linha do tempo que eu venho descrevendo, ela fala também da maturidade da gente no retorno da pandemia, onde a gente tem um modelo híbrido muito bem estruturado, a gente não pensa em sair desse modelo, a gente acha que isso é uma questão de retenção. Então, aqui na Rocha, a gente trabalha 2 dias na semana e a gente tem essa flexibilidade que a gente já tinha de negociação, de horário de trabalho, e a gente trabalha muito o propósito. Acho que com isso a gente ganha todas as outras, as perdas que possivelmente a gente tenha de não estar vindo presencialmente todos os dias na organização. E a gente vem de um modelo de organização que todas as nossas posições, por exemplo, elas são postadas, né? Então, hoje eu sou capaz de ver todas as vagas que são postadas no mundo inteiro, e eu posso, inclusive, flegar para mim mesma, eu quero uma posição em RH só na Ásia, eu quero só em Hong Kong, eu quero só na Itália, eu quero só desenvolvimento. Então, todos os colaboradores, eles conseguem ter essa possibilidade já, já era o prenúncio de um trabalho em rede, nesse sentido, porque a gente tinha essa flexibilidade de que eu, estando em qualquer lugar do mundo, eu posso me aplicar e a gente tem uma questão que é muito, por isso que eu falo que a cultura é muito importante também para chegar em rede, que eu posso me aplicar e eu não preciso ter aprovação do meu gestor. A gente estimula as conversas, os check-ins de carreira, de desenvolvimento, a aproximação da liderança, mas não é uma liderança que decide, ou diga, você pode ou não pode ir. Então, a gente sempre teve já há muitos anos muitos líderes e muitos colaboradores exportados e importados, porque isso é um fluxo natural. Então, a gente já tinha esse caminho. Mas oportunidades não são tão grandes como que eu vou explicar como é trabalhar em rede. E a gente foi evoluindo para, além da gente ter as pessoas que saem do país para irem para outros países,
a gente começou a trabalhar no que a gente chama de dar oportunidades de job rotation e até de gigs, né? No job rotation era a possibilidade de eu ir para um outro país, ou no país de ir para uma outra área, fazer um outro projeto por um determinado período de tempo, com uma certa evolução, né? Você tem que ter algum porquê, né? Uma evolução do porquê que você está fazendo isso. E a gente agora tem uma plataforma global que a gente chama dos gigs, né? Se a gente vai uma tradução dos gigs, é um freela, né? É como você pode estar fazendo o seu trabalho, você pode estar trabalhando num projeto do Brasil em outra área de atuação, que não seja a sua, e pode também estar atuando em um outro país, em um outro projeto. Então, e aí eu começo a falar um pouquinho mais do que é o trabalho em rede, da estruturação do trabalho em rede, com ferramental, e depois eu vou falar um pouquinho do que é a transformação cultural de todos nós, de trabalhar neste modelo. Porque em tudo na vida tem as coisas boas e as coisas que a gente talvez precise acelerar mais. Então, todas essas oportunidades, né? Hoje, que por exemplo, eu vou na plataforma e eu consigo colocar lá, indicar onde eu sou boa. Eu sou boa nisso, 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 nisso. E quando existem esses projetos, esses gigs que são colocados, você tem algumas chances de participar. Eles são publicados, então eu posso falar, puxa, eu me vi lá, porque eu quero muito fazer. Eu estou num período de trabalho que eu consigo dedicar 10%, 20%, 30%, um período de tempo para fazer esse trabalho em determinado país. Eu me aplico. Às vezes tem muita gente, às vezes é um processo seletivo para ver quem que vai participar desse projeto. E às vezes eu sou acionada. Alguém fala assim, Denise, eu vi teu perfil e eu estou precisando de uma pessoa com o seu perfil. Você tem disponibilidade agora? E aí, Rodrigo, além desse ferramental, vai para essa questão muito importante da maturidade. Porque às vezes a gente tem vários tipos de colaboradores no mundo inteiro, no Brasil também. Tem uns que falam, puxa, eu adoro os gigs, eu quero estar em 10 mil gigs. Porém, ele também tem projetos no Brasil. Então, ele precisa fazer escolhas muito conscientes junto com a liderança do que é possível fazer. Por outro lado, tem pessoas que às vezes se sentem muito com uma dificuldade, por eu vou ter a barreira do idioma, eu tenho a barreira da cultura, eu tenho a barreira de achar que eu não posso contribuir. Então, a cultura, ela vai acompanhando essas ferramentas que nos fazem, que estão nos levando a trabalhar em rede. Porém, não é só isso. Além todas essas possibilidades que eu poderia falar, mas são mais possibilidades de carreira do que efetivamente trabalhar em rede. Trabalhar em rede significa que antes de eu iniciar qualquer projeto, qualquer iniciativa, eu vou na rede buscar se em algum país, em alguma área, existe já uma solução para aquilo que eu estou tratando hoje. Então, a gente brinca até, os nossos visitantes internacionais já aprenderam a palavra jabuticaba, embora eles falem de uma forma muito engraçada, a gente fala que a nossa jabuticaba, ela não pode ser só brasileira. Então, para eu lançar algum projeto único, é porque eu já fui nessa rede, eu já pesquisei tipos de ambientes sociopolíticos parecidos, que tem uma estrutura de saúde similar ou não, ou que ideias criativas estão sendo feitas, ou em lançamentos de produtos que já aconteceram. Eu vou buscar nessas fontes inspiração para fazer alguma coisa que seja nossa. E se a gente não tem, é um projeto jabuticaba, porque é um projeto que é só nosso, a gente tem que exportar esse projeto, a gente tem que ser capaz de falar, a gente fez esse projeto, ele deu certo, ele não deu certo, quais são os nossos aprendizados, o que a gente pode adiantar para outros países, para que eles não estejam ali, né? Então, o trabalhar em rede, ele não é não é só uma possibilidade, ele é uma necessidade de negócio. Vou parar aqui de novo, que talvez você possa me estimular para um caminho. Eu tenho algumas coisas para contar ainda, mas talvez você me direcione um pouco aí no que você está sentindo dessa minha fala. Não, acho que a linha da raciocínio está perfeita, Denise. Eu acho que
o trabalho em rede ele é uma necessidade e é uma mentalidade, ele não é uma decisão, né? Ele é uma mentalidade. Que acho que a gente veio de um mundo linear, até lá 1990, anos 2000, havia uma linearidade no mundo, né? Você tinha lá, você fazia uma escola, depois você ia para a faculdade, daí você se formava e você seguia o encarreiramento naquele tema que você fazia, né? Você estudava. E dali você terminava a tua vida dentro de um túnel ali de causa e efeito, né? Começava lá na tua faculdade e terminava no fim da tua carreira. Hoje, a gente vive um mundo não linear, né? A gente vive um mundo 360 graus, né? Onde você está aqui, mas você pode ir para o lado direito, esquerdo, diagonal direita, diagonal esquerda, e de um sentido figurativo para tudo na vida, né? Então a gente tem um caminho não linear hoje em vários temas. E eu acho que o trabalho em rede ele é quase que uma mentalidade do futuro da existência humana, né? E da existência das empresas, né? Que esse mundo super interconectado, né? Esse mundo onde a coisa muitas vezes está debaixo do teu nariz, a solução, o projeto que você está querendo iniciar já está sendo feito do teu lado ali, e é só se olhar para o lado que está ali, já pronto ou em curso. A gente gasta muitos esforços, né, Rodrigo? É muito esforço para você criar uma coisa que já está sendo criada em algum outro lugar. Você não traz o aprendizado, né? A gente fala que a gente é uma learning organization o tempo inteiro. A gente aprende, desaprende, vai e busca. Então, assim, me ecoa muito o que você está falando, porque não é só uma forma de trabalhar, é uma necessidade, é uma mentalidade. E isso, Rodrigo, quando você estava falando, me trouxe muito o impacto que você tem nas carreiras. Porque o nosso processo também é um processo que a gente adotou a questão do Agile há 3, 4 anos atrás, a mentalidade do Agile, a gente é mais horizontal, a gente é menos hierárquica, a gente tem uma mentalidade que nossos gestores e colaboradores eles têm que ter uma mentalidade que a gente chama de VACC ou VACC. Então, nós somos visionários, nós somos arquitetos, nós somos coaches, nós somos catalisadores, nós não somos uma empresa de comando e controle. E isso parece muito bonito na fala, mas é um processo que a gente está vivendo ainda que é muito intenso, que é deixar de decidir pelo outro ou de ter uma empresa de aprovações, mas é uma empresa que tem a visão, ela te dá um frame, ela te dá onde é a sua cancha para você atuar, ela te dá coach, ela te dá mentoria, e ela é catalisadora, ela te inspira, ela tira as barreiras. Então, embora muito lindo, o exercício na prática é um exercício intenso, e é uma mentalidade que a gente tem global, e a gente tem alguma coisa que me toca muito o meu coração, da maneira como a empresa se posicionou, né, até para ajudar o trabalho em rede, que é assim, os nossos objetivos, os nossos projetos, aqui a gente trabalha muito através de work package, que são grandes projetos que a gente pode ter pessoas de várias funções no Brasil ou até pessoas de outros países e vice-versa, a gente pode estar em work packages de outros países, mas que tudo é em cima do que a gente chama de triple win. Então, os nossos projetos, eles têm que ser bom para a Roche, que basicamente toda empresa busca alguma coisa que seja boa para a sua própria empresa. Mas ela tem que ser boa para o paciente e ela tem que ser boa para o sistema onde a gente está inserido. Então, esse é o crivo dos projetos que a gente trabalha. O que também dá um foco muito grande para que esse network, para que essa rede funcione, porque senão cada um vai para um lado. Então, o que eu quero falar com isso? Tudo isso que eu falei conspira, né? Apoia para que isso aconteça. A gente não pode perder nunca por que a gente está aqui, qual é o nosso propósito. Então, para o trabalho em rede, o propósito, esse triple win, para o que a gente faz, por que a gente está aqui, lembra, nós estamos aqui para fazer o que o que a gente quer que aconteça com o paciente lá na frente, é a inovação. Então, tudo isso junto, Rodrigo,
tem nos ajudado. Então, por exemplo, falando aqui basicamente do Brasil, 43% da nossa empresa está hoje ou em work packages ou em gigs. Então, eu tenho quase metade da minha organização. Isso, claro, é sempre uma fotografia, porque o filme muda, né? Então, um dia um sai, o outro entra. Mas o dado de hoje, o Brasil é o quarto país que mais participa de projetos globais. Então, é um trabalho muito forte de cultura, é um trabalho muito importante também de redesenho de carreira, de redesenho de desenvolvimento. A gente tem uma plataforma de desenvolvimento única para o mundo inteiro. É uma plataforma que você entra lá, é de autodesenvolvimento. A gente estimula muito a responsabilidade da carreira de cada colaborador, de buscar o seu desenvolvimento, de buscar. E a gente tem uma unificação, porque hoje, qualquer colaborador do Brasil, ou do Uruguai, ou da Itália, eles têm acesso ao mesmo tipo de desenvolvimento. Porque justamente o que nós queremos é uma rede. Aqui não tem assim, o Brasil foi na frente, mas Portugal está para trás. Não, a gente aqui é o que ganha a organização. Hoje, inclusive, a performance dos nossos colaboradores é impactada pelo resultado dos 100 países. Então, muitas vezes, alguém que está aqui no Brasil, que já lançou um produto, precisa sair da operação brasileira e ter essa generosidade de que é importante que ele vá para a rede e que ele vá colocar o seu trabalho à disposição de um outro país. E como também a gente aqui é beneficiado com recursos que vêm e que trazem uma expertise, ou que trazem um desenvolvimento, que trazem um aprendizado, que trazem uma frustração de um projeto que não aconteceu. A gente também trabalha muito com a questão de que o erro faz parte da inovação. Então, se você não está errando, é porque você não está inovando tanto. Então, a gente também precisa aprender com o que a gente está errando. Eu acho que tudo isso faz a gente ter, aumentar a nossa musculatura, né, do trabalho na rede. Sim. E eu acho que quando a gente fala de trabalho em rede, né, Denise, eu acho que é inexorável o modelo em si para o momento de mundo que a gente vive, né? Quer dizer, a gente está num momento de mundo onde ou você trabalha em rede, ou você está com um fluxo de informação e de decisão completamente obstruído e prejudicado, né? Por quê? Porque hoje as informações estão fluir de baixo para cima, e para os lados e para as diagonais, né? Para você ter um entendimento mais 360 do que está sendo colocado ali, do que está sendo feito no mundo, na tua empresa, em outras áreas da tua empresa. Então, a gente vive nesse mundo interconectado e é inexorável a necessidade do trabalho em rede. Entretanto, todavia, a gente vem aí de milênios de modelos de gestão top-down, né, hierarquizados, né, onde você tem estrutura piramidal de gestão. Então, você tem, né, o CEO que irradia para a diretoria, que irradia para o gerente, que irradia para o coordenador, que irradia para o especialista. Então, a gente tem incutido no nosso DNA quase de governança empresarial a estrutura linear de gestão, Sim. que é essa estrutura onde você tem um sistema de governança rígido, geralmente top-down, bottom-up, ou ele é todo rígido, né? Ele tem fluxos definidos e rígidos. E aí vem minha pergunta: como que você... Acho que a grande dúvida que as empresas têm na prática, na hora de implantar, de viver o modelo de trabalho em rede, porque acho que é uma vivência, né? Uma vivência. De viver o modelo de trabalho em rede, de ter a mentalidade de trabalho em rede, como é que eu desconstruo a minha mentalidade, eu vou usar uma palavra forte, minha mentalidade feudal, de gestão, de liderança, né? Então, no fundo, a maioria das pessoas ainda tem a mentalidade de eu sou o líder desse time, então se eu entrar numa sala de reunião e ninguém tiver a resposta, eu tenho que ter a resposta, né? A gente tem mindsets muito claros do modelo feudal de governança, né? Top-down, né? Uma coisa mais engessada. Aí vem minha pergunta, né? Como desconstruir o vício de comportamento que a gente tem de atuar de uma forma linear na nossa abordagem como empresa, como RH e como indivíduo?
Rodrigo, é uma excelente pergunta e nós já estamos nessa jornada há 5 anos. Então, eu diria para você, primeiro precisa realmente ter essa consciência de que se a gente continuar com o modelo que a gente tem, né, feudal, de silo, etc., a gente vai extinguir a nossa possibilidade de permanecer no mercado. Basicamente, assim, aí não tem nem assim, eu vou te convencer pela. Não, se você é uma organização que você não consegue expandir, é, de uma cadeia que só aquela cadeia tem a decisão, você está colocando em risco o seu negócio. Partindo daí, com essa consciência, para desconstruir não é fácil, Rodrigo. E eu falo que a gente, assim, é uma sanfona. A gente anda para frente, depois a gente anda para trás, a gente anda para frente, a gente anda para trás. A gente aprende que como a gente fez. E, por exemplo, no caso da Rocha, a gente fez um pêndulo muito grande e já, puxa, agora tem que voltar um pouquinho para cá. Então, coisas que vêm na minha cabeça, né? Como desconstruir. Primeiro que este modelo que a gente adotou, que é do visionário, coach, arquiteto, catalisador, não é uma coisa que está no papel, é uma coisa que a gente vive e é dificílima. É dificílima, porque a nossa tendência, nós somos líderes, nós somos a tendência de responder. E todo modelo nosso é o modelo de perguntar. Então, quando você tem um colaborador que vem conversar, que ele tem um projeto, ele tem autonomia, ele sabe, ele tem a visão, a gente estabeleceu a visão, ele tem um arcabouço, e ele não está conseguindo, a pergunta que a gente sempre faz é: o que você espera de mim como líder? Porque não é a decisão que a gente vai te dar, mas a gente vai te dar as perguntas para que talvez você possa encontrar. Então, a gente precisa de mais visão, precisa de mais visão da estratégia, precisa de saber aonde que está, se meu projeto vai assim ou vai assim. Então, esse exercício de você guardar a resposta e estimular que as equipes, que os times, eles gerem essas respostas, é dificílimo e é um dia a dia. Para ajudar, eu acho que alguma estrutura também tem que ter, Rodrigo. Então, eu vou falar um pouco da estrutura Brasil, que acho que talvez possa tangibilizar um pouco mais, para a gente não ficar só. A gente trabalhou muito a questão do mindset, a gente trabalhou muito a questão de mudar a maneira como a gente se interrelaciona e como é que a gente faz gestão. Porém, também existem coisas importantes de estrutura. A gente foi um grande passo aqui no Brasil, a gente criou o que a gente chama de hubs. Então, nós temos um comitê executivo, nós temos os diretores, que hoje eu falo diretores, mas nós nos chamamos de enablers, que são os facilitadores, né? A gente não é o diretor, né? A gente não vai dirigir, né? Mas a gente vai dar o ambiente para que o grupo possa florescer. E os hubs, eles são estruturas de grupos multidisciplinares. Então, sei lá, basicamente eu tenho uma estrutura comercial, marketing, médica, que é muito forte aqui. Para baixo das estruturas do comitê executivo, essas estruturas estão juntas e misturadas. Então, é como eu pertenço a uma diretoria, mas eu pertenço a um grupo. Eu tenho o meu projeto, eu tenho meu projeto Triple Win. E esse hub funciona. As nossas avaliações de desempenho, a nossa calibração é feita dentro desta estrutura que trabalha em conjunto. Então, Rodrigo, precisa, na verdade, ter uma direção para esse caminho, de entender que não tem outro caminho, né? Ou tem um caminho muito parecido para a complexidade do que a gente tem que resolver. Tem que ter uma mudança de mentalidade muito forte, principalmente da gestão, que é bem difícil, que eu tenho que abrir mão do poder, de ego, né? A gente está falando de egocentrismo para ecossistema, né? A gente quer mudar um pouco, fazer esse shift de mentalidade, né? De ter uma visão mais sistêmica, e a gente precisa de estrutura também, porque se não tiver um desses 3 pilares que faltem, você não consegue mover a sua estrutura em rede, não consegue mover. E nós estamos buscando algo ainda maior, que talvez não sei se é a última, porque acho que nunca termina, que é falar sobre a fluidez de pessoas. Que a fluidez de pessoas eu pertenço a uma diretoria, eu pertenço a um hub, mas eu pertenço ao projeto que mais a minha potencialidade vai alavancar e que mais a companhia precise. Então, talvez abrir mão de que eu estou nessa estrutura, nessa área,
quer seja para o Brasil, quer seja para ajudar um outro país. Então, seria, sei lá, o top da estrutura quando a gente tem a própria organização conseguindo falar, puxa, eu aqui, já tem gente que está agregando aqui, eu vou sair, tá? Eu vou sair aqui desse projeto porque tem gente precisando lá. É o próprio sistema se autorregular para buscar aquilo que mais traz o nosso triple win, né? Que mais traz melhoria para a Roche, para o paciente e para o ecossistema. Interessantíssimo, né? De fato é um assunto assim extremamente complexo de gerir, né? Porque ele está intrincado em muita coisa, né? Até em sociologia aqui, né? Porque a gente tem uma mudança de mundo, de modelo de mundo aí acontecendo, né? Na minha visão. E em linha com o que você mencionou, eu entendo que a gente tem uma visão parecida. Que é essa visão de desconstruir muita coisa do que foi feito nas últimas séculos, né, no quesito de forma de ver o mundo mesmo, e forma de ver nossa vida, nosso trabalho, a relação com a empresa, a relação com grupos de trabalho, relação líder-liderado. Então, tem muita coisa que, de fato, enraizou o modelo anterior, está muito enraizado, e essa desconstrução, ela é um pêndulo, como se falou, né? A gente, em determinados momentos, a gente vai avançar muito, em alguns, vai avançar muito e tomar excelentes decisões e ser muito ousado em alguns assuntos, e de repente aquilo já volta pro modelo anterior, e daí você precisa esticar de novo o pêndulo para o ponto alvo. Então, trabalho um pouco ainda em curso, né, que eu acho que está todo mundo tentando fazer, todo mundo que tem a coragem de enfrentar o modelo de trabalho em rede, e da mentalidade, né, de fato enfrentar o desafio de implantar a mentalidade do trabalho em rede. Eu acho que está todo mundo nesse desafio de como que você consegue dar avanços consistentes, né, e esticando e fazendo o pêndulo, o eixo do pêndulo lá em cima mudar de lugar, ele não ficar voltando para o mesmo lugar, ele ir andando para o lado, e esse retorno do pêndulo, ele volte para um lugar diferente, né? Sempre um metro para frente, né? E sabe, esse pêndulo também, eu gosto muito dessa sua visão, porque é isso mesmo, a gente anda, acabou de falar, a gente fala assim, voltamos de novo, precisamos rever aqui. E também a gente também tem muitos aprendizados, né, Rodrigo? Porque a gente não é uma empresa perfeita, é uma empresa que busca se renovar, mas e aprender com eu. Mas a gente aprendeu também, né, quando eu falo quando eu mencionei o pêndulo, é que teve momentos que a gente botou o pêndulo muito para o outro lado e a organização falou, puxa vida, então. E aí a gente também começou a fazer entendimentos. Quando a gente fala assim, olha, todo mundo trabalhar em rede, a gente também tem que entender, e a gente está entendendo isso agora, que existem pessoas e funções que vão ter mais dificuldade de estar na rede. A gente tem processos, né? Quer dizer, a licença para operar, os processos, a gente fala assim, não, agora eu vou colocar toda a minha folha de pagamento no network global, e aí o pagamento não saiu. Então, a gente também tem que entender que existem processos, existem profissionais que precisam ter uma. Não é que eles não possam participar da rede, mas que eles precisam, a companhia precisa deles naquela posição. E foi uma coisa que de aprendizado, que de alguma forma a gente botava pressão no sistema, botava pressão nas pessoas, e a gente não visualizava que algumas áreas, algumas posições, algumas pessoas precisam ter a estabilidade, né? Que a gente chama do licença para operar. Então, esse é um exemplo, Rodrigo, de muitas das coisas que a gente fez, que foram avanços, que a gente falou, puta, a gente avançou, mas a gente criou esse problema aqui, então a gente precisa resolver. Vamos voltar e vamos resolver. Não vamos voltar para trás de tudo que a gente andou, mas se tem alguma coisa que, na hora que a gente muda o modelo, dá errado, não dá muito certo, a gente volta e revê aquele ponto. Não para voltar porque o modelo anterior era melhor, mas é porque o modelo novo, ele também cria outros contraditórios, né? A gente aqui está trabalhando muito, que eu acho bem lindo, que é essa questão do... não é um ou outro, é um e outro, né? Então, se eu perguntar para você assim, Rodrigo, você prefere ser justo ou você prefere ser benevolente? Você prefere, né, ser muito justo ou você
prefere ter alguma benevolência? Às vezes, é uma coisa e outra, né? Então, a gente também trabalha nessa que a gente chama dos polares, das polarizações, né? Como que a gente trabalha neste ambiente e responde a essa pergunta? E aí, eu volto para uma coisa que você falou, assim, tem um trabalho intelectual muito grande no sentido do conceito, como a gente trabalha, tem uma coisa muito do coração, que a gente não pode se distanciar do propósito, de que a gente está fazendo isso porque a gente quer resolver uma questão para o paciente, e a gente tem que levar em consideração o colaborador, porque mudar não é fácil, a gente não foi preparado para mudar, né? Nosso sistema todo foi preparado para a gente reagir a situações que a gente já reconhece. Então, fazer essa mudança, essa transformação requer. E a gente também ter esse carinho pelo colaborador, né? De entender que nem todo mundo avança igual, nem todo mundo avança no mesmo tempo. Talvez muita gente não queira avançar, talvez aquilo não seja mais aquilo que eu me identifico, também ter essa consciência e também potencializar os avanços, né? Potencializar aqueles que realmente estão surfando nessa nova maneira de resolver problemas complexos, né? Não, de fato, acho que tem um ponto, uma análise bem profunda que precisa ser feita, né? Para executar na prática a coisa, né? E nesse sentido, Denise, conta para nós assim três projetos ou situações que você presencia aí na Roche que ilustram o poder do trabalho em rede, né? Na prática, assim, só para a gente dar o tom do que se desdobra de uma boa mentalidade de trabalho em rede. Eu tenho alguns exemplos, né? Vou tentar buscar aqui, talvez não seja os melhores da companhia, mas vou tentar buscar alguns exemplos importantes. Então, a gente tem projetos, por exemplo, de lançamento de produto, né? Que para nós vamos lançar depois de uma outra filial. Então, por exemplo, a gente já teve pessoas. Eu dei agora recentemente alguém de Portugal que veio para cá porque lançou num nível de dificuldade que os nossos lançamentos de produto têm um nível de dificuldade significativo, e ela veio para cá trabalhar conosco para esse lançamento. E, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente estava lançando um produto que ela não tinha lá. Então, foi muito comemorada uma aproximação entre as duas, entre os dois países, que começou com esse projeto e a gente começou a ver que por essa proximidade tinham muitas outras coisas que os dois países podiam lucrar. A gente agora já tem uma outra pessoa, num outro projeto, indo para lá, e claro, a facilidade do idioma ajuda muito, né? E inclusive de aspectos culturais. Então, começou com um projeto de um projeto específico de produto, para a gente entender alguns aspectos culturais, tanto do nosso país quanto do de lá, que a gente poderia aprender formas de trabalho que são não são mais fáceis para o brasileiro e que outras formas que são muito boas, que são mais fáceis a outra filial que a gente pode, de alguma forma, resolver. A gente, por exemplo, tem já propostas de lançamentos de produto, que antigamente, assim, lança um produto, acho que isso é muito comum para as empresas que estão nos escutando, que assim, aí lança um produto, cria uma empresa de produto no Brasil, uma empresa de produto no outro país, e a gente, por exemplo, já fez projetos, a gente cria uma equipe de lançamento de produto global, que pode ter alguém do Brasil, que pode ter alguém de outro lugar. Esta empresa, esse grupo de profissionais faz a primeira estratégia e depois ela devolve os aprendizados. E não necessariamente você precisa ter deslocamento de pessoas para um projeto, porque a gente já aprendeu de uma forma global o que a gente teria com isso. A gente tem, por exemplo, um outro exemplo que eu te dou que é um pouco mais avançado, que é um pouco de estrutura. A própria estrutura de pessoas e culturas, ela já está estruturada, a gente já trabalha em rede. Os profissionais de pessoas e cultura não são os profissionais do país, são profissionais que eles podem estar num país, mas eles trabalham em rede. Então, por exemplo, nós temos uma rede de
D&I, de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem profissionais que até estão sentados no Brasil, mas que não trabalham só para o Brasil, trabalham para a América Latina. Eu tenho vários profissionais hoje que estão sentados no Brasil e que hoje trabalham para vários países globalmente. E, claro, quanto mais, por exemplo, o Brasil tem profissionais assim, ele está trabalhando para fora, mas a gente aqui tem a riqueza de ter ele aqui no país, podendo absorver várias. Então, é um network até triplicado, porque eu não preciso sair e falar com 4 países. Eu tenho muitos profissionais que aqui que a gente procura e fala, poxa, o que você está vendo acontecer nesses países aqui? E ele já está sentado no Brasil, não é funcionário do Brasil, não trabalha para a nossa filial, trabalha para outros países. Então, tudo isso eu acho que são ganhos que a companhia vai tendo, né, de poder fazer melhores opções. Uma outra coisa que não é um projeto, mas é um exemplo, hoje o nosso budget ele é discutido como se fosse um budget dos 100 países. Então, se eu, por acaso, no Brasil gerar um grande crédito, mas na China a gente tem um projeto que vai ser aquele meu triple win maior, este budget é para lá. Assim como a gente também recebe, tem alguns projetos, né, que a gente recebe alguns projetos e o dinheiro, né? A gente recebe o dinheiro para fazer o projeto. Uma outra coisa que eu acho bacana desse sistema, que acho que me veio agora, a gente lançou já projetos com vários players da indústria farmacêutica que a gente não vê-los mais como competidores, mas a gente lançou um produto de análise molecular onde esse produto servia para toda a indústria. Então, a gente já fez um projeto, um consórcio com as indústrias, para que a gente possa alavancar o paciente, não o paciente da Roche, mas o paciente do Brasil. Então, eu acho que tem vários projetos, talvez tem projetos até que talvez não tenham essa dinâmica tão grande, mas que a gente vê dentro das áreas. A gente teve agora um projeto de logística que a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas e diminuir o nosso lead time. Então, teriam muitos projetos, Rodrigo, que não seriam possíveis se alguém não tivesse conversado lá fora, tivesse tido uma ideia que aquilo é possível de fazer, se eu não tivesse conversado com o meu cliente lá fora e falado, puxa, assim, uma coisa que é uma dor que o meu cliente tem, que eu acho que um outro país já resolveu. Tem muitos ganhos. E tem o ganho também do profissional, que eu acho que ele acaba navegando, né? Então, a nossa carreira, quando a gente fala, você falou lá do silo, também a nossa carreira não é tão ascendente, é uma carreira mais linear, é uma carreira que eu consigo aportar em diferentes níveis. Isso não significa que o profissional ele é menos remunerado, ele tem menos chance de crescer, ele está crescendo de uma maneira diferente, porque a gente está mais horizontalizada, e a chance dele estar e crescer e atribuir valor em outros projetos, em outros países, é muito grande. Então, tem muitos ganhos de negócio e tem muitos ganhos para as pessoas. Interessantíssimo, né? E eu acho que isso está em linha também com a mudança de comportamento e objetivo das pessoas, né? Porque se a gente pegar as novas gerações, o interesse por cargos de liderança tem diminuído. Aquele sonho de fazer carreira C-level, ele tem diminuído muito nas novas gerações. Então, esse desenho, né, de um organograma mais horizontal, onde você tem uma menor ascendência, mas você tem uma capacidade de transição lateral, de experimentação, de contribuição transversal, ele é um modelo que parece estar muito mais alinhado com os anseios das novas gerações, inclusive, né? E aí que eu acho que o trabalho em rede é tão fantástico, né? Porque ele permite você se adequar mais, ser mais líquido, né? Menos sólido, né? Quando você tem o próprio conceito de carreira linear ascendente, ele é um conceito sólido, né? Ele é um conceito sólido, né? São blocos que você vai empilhando e que você vai subindo de degrau, né? Você coloca um bloco, sobe ele, coloca outro bloco, sobe ele. Aqui a gente está falando de um modelo mais integrativo, mais democrático até, né? Quase que um self-service de carreira, né? E, Rodrigo, se eu pudesse dar alguma dica aqui para as empresas que já estão com o ágil, elas já sabem disso.
mas é muito importante para atingir esse nível que a gente está chegando lá, né, que a gente está feliz, é que os nossos projetos, eles não são projetos das diretorias, eles são, a gente chama de, são os OBPs, né, então os OKRs, então a gente tem lá os projetos a cada 90 dias, a gente tem todas as cerimônias que a gente aprende a cada 90 dias, e não é o projeto da área, que isso ajuda também, isso que você falou, né, os bloquinhos, eles são os bloquinhos colocados assim, então, os líderes não ficam assim, não, porque o meu projeto, eu não posso, não, o Rodrigo não pode fazer esse projeto, porque o Rodrigo está fazendo o meu projeto, da minha área. Se o Rodrigo for, eu, né, da minha diretoria, não vou conseguir atingir. Mas você, Rodrigo, já vai entrar no projeto, que é o projeto de todos. É o projeto mais transversal, o projeto que ajuda a organização. A gente também tem muito foco na questão de prioridades, muito foco em acabar e não ficar agarrado em projetos que não estão dando mais, porque a gente às vezes agarra no nosso projeto, no nosso filho, né? É nosso projeto. E a gente tem feito muito assim, a gente chama as acabativas, né? A gente fez o projeto, não vingou, etc. Acaba, porque o Rodrigo sai daqui desse projeto, o projeto não foi, tem outro projeto para o Rodrigo ir que é mais importante. E muito mais desenhado na forma de qual é os projetos, né, os work packages, que mais vão endereçar na questão do impacto, na questão de valor agregado, não é quantas tarefas o Rodrigo fez, mas qual foi o impacto que o Rodrigo deu com as tarefas que ele realizou. Então, isso tudo ajuda muito a desconstruir essa coisa muito, meu recurso, a minha área, o meu budget, assim, sabe assim, a gente está aqui pelo paciente. Então, o que é o melhor orçamento para o paciente? Qual o melhor projeto para o ecossistema? Então, essas discussões mais transversais, até na hora de modular os nossos goals, objetivos, eles são muito importantes, né, para desconstruir esses quadradinhos colocados assim. Mas também não é fácil, tá, Rodrigo? Tudo isso a gente está ganhando musculatura, mas acho que o que é mais importante, eu acho, assim, a gente ter essas 4 letrinhas que são muito importantes. Ser um líder. Quando a gente fala líder, é qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, do estagiário ao executivo primeiro dessa organização, eles são líderes, ou de um projeto, ou de uma área, ou de um processo. E a gente precisa ser visionário do que a gente faz, a gente precisa arquitetar, a gente precisa ser coach, a gente precisa ser catalisador. Então, essa é um mantra também que ajuda a maneira como a gente vai fazer os nossos projetos saírem do papel, né? Perfeito, Denise. Já caminhando para a nossa reta final aqui de perguntas, eu queria que você falasse agora para nós um exemplo de onde não está funcionando o trabalho em rede e precisou isolar a iniciativa bem isolada para que ela fluísse melhor. Só para a gente fazer um contraponto prático aqui ao conceito e também mostrar para as pessoas os desafios da execução do conceito puro, né? Porque às vezes na prática a teoria é outra, né? Sim, temos muitos, tá? E aqui como a gente aprende com o erro, a gente fala, mas olha, tem um que vou falar os que vieram mais assim, né? Tem um que me chamou muito a atenção e que eu acho muito interessante da nossa cultura brasileira, né? A gente tem visitas anuais aqui no Brasil. Então, me chama muito a atenção, né? E a gente já pulou isso, mas foi uma coisa que aconteceu, que o feedback que a gente recebia é que a gente tinha projetos tão maravilhosos e a gente não levava isso na rede. Porque a gente sempre aqui achava que aquilo não era tão bom, não era tão importante, não era tão valioso. Então, foi muito interessante ver como culturalmente, né, nós brasileiros ainda não acreditamos tanto no nosso potencial. Né? Nós, do Brasil, parte de um grupo dos 8 maiores países do mundo, né? A gente chama da Liga Internacional 8, né? E quando eles vêm para cá, eles ficam admirados com os nossos projetos. E eles perguntam: já foram na rede? Já colocaram? Eles, não, mas isso aí não, a gente sempre acha que aquilo ali não é uma coisa. Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande da gente entender que a gente é um player internacional. E eu não falo como o Roche dos funcionários Roche, acho que o brasileiro é um player importante no mercado internacional, da gente também, como brasileiros, poder se beneficiar
de que a gente tem criatividade, a gente tem trabalho em equipe, a gente tem colaboração, a gente tem diversas questões culturais que nos ajudam e a gente ser um pouco mais ousado na hora que a gente for colocar o nosso projeto, porque a gente também tem, a gente está na mesa, a gente é um player de igual tamanho. A outra coisa que eu acho que também a gente está conversando, quando a gente criou os gigs, os workpacks, a gente estimulou muito, vai na rede, vai fazer o trabalho, vai na rede. E eu acho que algumas coisas que a gente criou um pouco de ansiedade para as pessoas que são mais introvertidas, que são mais tímidas, ou que o inglês não é tão maravilhoso. Então, a gente sempre acha que o nosso inglês é pior do que o outro que está lá também, que também tem o inglês também. Então, nós temos vários países que a língua mãe não é inglês. Então, acho que a gente tem trabalhado muito mais nessa questão de fortificar esse profissional, de trabalhar na rede, como é que a gente ajuda essa pessoa a entrar na rede. Então, a gente criou esse impacto, todo mundo tinha que ir para a rede. Depois, a gente também criou um impacto que as pessoas falassem, não, eu tenho que ir para a rede. E, às vezes, ela não tinha um projeto. Então, às vezes, ela tinha um projeto mais importante, mas como ela tinha que ir na rede, ela também sacrificou um projeto dentro do Brasil para ir para a rede. Então, a gente também está conversando sobre isso, né? Quando é que a gente vai para a rede? Quando que o meu valor, neste momento, nesses próximos 90 dias, está mais em ir na rede ou está mais em ficar? Então, todas essas modulações a gente faz, a gente já está fazendo. Cada vez que a gente avança um passo, a gente cria um outro, né? Então, acho que se tivesse assim, algumas coisas que você me colocou, né, uns 2 exemplos, que seriam esses. A gente cuidar quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa, se o ambiente está todo propício para ela poder fazer esse trabalho, e da gente acreditar mais na gente, acreditar mais que a gente é um player internacional com projetos muito robustos também. Perfeito, Denise. E disso tudo, quais seriam as tuas principais dicas para quem quer melhorar a atuação no trabalho em rede, para a gente sacramentar aqui esse bate-papo com uma belíssima conclusão aqui para as pessoas, porque eu acho que a gente foi muito bem aqui nessa reflexão, na minha opinião. É um tema super complexo, né, Denise? Super tênue, né? O acerto e o erro nesse assunto, ele é muito tênue. Então, para sacramentar isso, dá algumas dicas principais aí para quem quer avançar no tema, evitando erros ou errando menos, né? Porque acho que nesse assunto não tem como não errar, né? Eu imagino que aqui a gente tenha pessoas de multinacionais, de empresas brasileiras, né? Então, eu entendo que quando você tem um movimento que é global, ele ajuda muito. A gente teve muita complexidade, mas a gente tinha um movimento global, né? Então, eu imagino, quer dizer, que para empresas multinacionais que estão ouvindo, se você tem já uma faísca na global, ou tem líderes que estão buscando, ou se você consegue ser um player que influencia o seu sistema, que você realmente pense e possa, de alguma forma, fazer o que a gente chama do stakeholder engagement. Você vai ter que, sozinho você não consegue, mas você vai ter que, de alguma forma, encontrar excelentes parceiros, né, que veem valor em você criar uma nova maneira de resolver problemas muito complexos, que é o que a gente está vivendo hoje na realidade. Então, eu acho que tem que ter um pouco da liderança nesse sentido. Acho que pode ser de baixo para cima. Acho que sim, acho que a gente pode criar em diferentes áreas da organização, criar essa possibilidade de você ter mais trabalho em conjunto, mais troca de pessoas, mais troca de oportunidades, mais troca de projetos mais compartilhados. Acho que tem mais dificuldade quando você começa de baixo para cima, mas não acho que é impossível de acontecer. E eu diria muito assim, que o profissional de RH é um profissional do negócio, né? Eu sou uma profissional de negócio que cuido de recursos humanos. Então, assim, tentar fazer a leitura do negócio da sua área, do seu trabalho,
existem muitos livros que falam sobre a transformação, sobre o ágil, já tem livros que falam como o ágil dá certo, como o ágil não dá certo, tem vários escritores, pesquisadores que estão falando sobre isso, então acho que vale a pena também, primeiro, você estudar, entender, conhecer a sua cultura, entender se você pode fazer um grande projeto, um médio projeto ou um pequeno projeto. E entender que sozinho, eu acho que você pode influenciar, mas que você tem que realmente conseguir mais apoiadores dessa visão, para que para que seja efetivo, para que você talvez não faça muito esforço e depois, daqui para frente, aquilo não tenha uma sustentação, porque realmente é um processo de mudança também de cultura, e mudança de cultura demora 3 a 5 anos, tem que ter eu falo sempre, não é corrida de tiro, né? É corrida de longa distância, tem que ter fôlego, tem que ter persistência, tem que ter, né, frequência. Então, eu acho que seriam essas minhas dicas aí para quem quer entender, estudar, conhecer sua organização, angariar seus apoiadores e aí fazer um plano de execução de curto, médio e longo prazo. Espetacular, Denise. Olha, uma aula aqui sobre o assunto, viu? Gostei muito mesmo. Acho que é uma reflexão crucial na agenda do RH, porque ela está no cerne dessa mudança de momento, de mundo corporativo, né? Ela está bem no centro dessa mudança, né? Esse tema. Então, eu queria, em nome da comunidade de RH que acompanha o programa aqui, Denise, te agradecer demais pelo teu tempo, dedicação aqui com a gente, em estar se comprometendo a trazer essa reflexão tão difícil, né? Porque ela é complexa, né? Ela é um tema ainda muito em curso. Estamos na metade de um percurso aí um percurso bastante acidentado, né? Uma estrada bastante acidentada, com bastante turbulência, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, Denise? Eu adorei o papo e tenho certeza que você vai ajudar muita gente a pensar melhor sobre o assunto. Sim, não, obrigada pelo espaço, acho que para mim também foi um aprendizado, que enquanto a gente vai lembrando, eu falo, puxa vida, olha, o que a gente alcançou, o que a gente ainda tem para alcançar, então agradeço também pelas perguntas, que foram muito instigadoras de reflexão para mim também, e eu vou ficar muito feliz se alguém aqui da audiência conseguir de alguma forma se inspirar e poder mover alguma parte disso que a gente conversou aqui, também estou à disposição para dividir aqui o que a gente tem para com qualquer pessoa que queira, né, conhecer um pouquinho mais da nosso percurso, da nossa jornada. Muito legal, Denise. Muito obrigado mesmo. Não tenho dúvida que você vai ajudar muita gente. E para quem gostou tanto quanto eu aqui desse conteúdo, não deixa de conferir nossa playlist de episódios, né? A gente tem quase que um MBA já aqui no Gestão de Pessoas, são mais de 170 episódios, 160 episódios, né? A gente já gravou 170 e pouquinhos, vocês já, nesse momento desse episódio, a gente deve estar aí nos 160 e alguma coisa. Então, você tem aí 160 horas, um pouco mais até, de conteúdo sobre cases, tendências e boas práticas de RH. Então, dei uma navegada ali na playlist, que tem muita coisa legal para ajudar vocês a pensar sobre RH, a pensar sobre governança de RH, sobre estratégia de RH. Então, tenho certeza que vocês vão complementar ainda mais essa reflexão de hoje com os demais episódios. Muito obrigado mesmo, Denise, um prazer te receber aqui. Espero te ver de novo aqui. E um abraço para você, para o time da assessoria da Roche e para todas e todos que estão acompanhando até aqui. Até o próximo episódio e é isso. Muito obrigada, é um prazer, Rodrigo.